Olá, boa noite. Mais uma vez aqui para glorificar, exaltar o nome do Senhor, né? Hoje com o cabelo um pouco mais bagunçado, mas com a alma plena e firme naquilo que Deus nos chamou para sermos, né? Eu gostaria de deixar um versículo. Deus ele tem falado comigo, né? De uma forma. Eu sou o Wellington brasileiro. Eu vou deixar aí uma passagem para meditação dos irmãos, né? E já desde o início, como um tema aí para aquilo que eu vou falar. A Bíblia fala assim, que no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo. Talvez você tenha ouvido ou deve ter pensado que só por estar de Deus significa que Ele nos mostra que no mundo tereis aflições, mas aqueles que estão na presença de Deus têm de bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. E Ele não dá uma cruz que nós não possamos suportar, né? Então, na presença de Deus, Ele vai fortalecendo, nos dando força e nos ajudando a passar por essas situações. Lá no livro de Mateus, tem uma passagem que Deus falou muito ao meu coração, no livro de Mateus, capítulo 5, no versículo 43, fala muito desse amor ao próximo. E eu gostaria de estar lendo: e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e bendizei quem vos maldizem. Fazei bem ao que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais no céu. Porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Você perceba que não há diferenciação entre um e outro. O sol se levanta sobre os servos do Senhor e sobre os que não são servos, os bons e os maus, sobre os justos e os injustos. Então, uma certa vez, minha mãe, eu falei essa passagem para ela e ela tinha uma mágoa, assim, não sei o que. No momento, né? Estava meio estressada, porque a mulher tinha ofendido ela, dizendo que ela estava com problemas de relacionamento e tal. E a minha mãe ofendeu. Falou assim, mas eu não tenho nada contra essa mulher e em vez de ela falar essa mulher, ela chamava o nome de um animal. Eu falei, mãe, mas você tem que perdoar. Eu perdoo aquela e chamando a mulher de um animal e tal. E assim, eu falei pra ela, você tem amado quem vos maltrata, quem vos maldiz, porque o que você está fazendo é sendo igual a ela. Se você deixa ela te ofender, se você deixa ela te ofender e ora por ela, você está fazendo o que Deus te chamou a fazer. Mas se você também retruca e traz da mesma maneira, você não está cumprindo aquilo que Deus te chamou para fazer, que é amar ao próximo. Bem dizer quem vos maldiz. Se ela está maldizendo, se ela falar, mas você é isso. Eu ouvi uma vez uma história que eu acho muito interessante. O homem chegou e falou assim, ei, para outro homem, ei, mas como você é feio. Parece engraçado, né? Mas o homem, ouvindo o outro chamando, ofendendo ele, ele falou assim, mas você é muito bonito. Agora, qual dos dois olhos, qual de nós dois estamos vendo errado?
Por que ele falou isso? Por causa que o homem o chamou de feio. Se o homem estivesse vendo errado, ele era bonito. Se os olhos dele estivesse errado, o homem que ele chamou de bonito não era bonito, era feio. Então assim, se estão mal dizendo sobre você, fale bem. Deixe falarem mal, fofocarem. O importante é o seu coração. Porque, como diz aqui, para que sejais filhos do Pai que estás no céu. A Bíblia fala assim, que uma certa vez, Jesus tinha sido batizado, né, no início do seu ministério. A Bíblia vai relatar lá em João, que o Espírito de Deus, o Espírito dizia: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro, em quem tenho prazer. E logo após ele ser batizado, ele foi tentado 40 dias no deserto. Após esses 40 dias e 40 noites, ele teve fome e Satanás chegou até ele e disse: se és tu, filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem pães. O inimigo, ele estava maldizendo e tentando convencer e querendo que Jesus demonstrasse que ele era filho de Deus. Mas lá no o próprio Deus desceu do céu, o próprio Deus com grande voz: este é o meu filho amado. E talvez na sua vida seja exatamente isso. Talvez alguém queira que você prove que você é filho de Deus. Talvez alguém queira que você prove o que Deus tem feito na tua vida. Ah, mas você é filho de Deus, então mostre. Então eu gostaria de te falar. Como Jesus falou, nem só do pão virá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. O que importa é o que Deus pensa a teu respeito. E o Pai falou que você é filho, você é filho. Então seja, para que sejais filho do vosso Pai que estais no céu. A Bíblia vai falar assim que no versículo 45: porque faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Você percebe? A chuva descer sobre justos e injustos. Olha que interessante o que Deus está fazendo aqui. A chuva desce sobre os justos e os injustos. Lembra que eu te falei? No mundo tereis aflições? A Bíblia vai relatar assim lá em Mateus, no capítulo 7, para que você entenda. No versículo 24. Olha só. Todo aquele, pois, que escuta as minhas... E desceu a chuva, e corriam rios, e sopravam ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouvia minhas palavras, não a cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva e correram e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Você percebeu que o sol, ele se levanta para os bons e os ruins, que a chuva desce sobre os justos e os injustos? A Bíblia fala assim que no mundo tereis aflições. E como você tem estado diante desta chuva? Ah, mas por que eu estou passando isso? Às vezes não é o porquê. A resposta já está aqui. É que você não quer ouvir. Você tem que repensar se a tua vida está sobre a rocha. Porque se a sua vida estiver sobre a rocha, fique em paz. Vai dar certo. Porque, olha que interessante. A chuva desce sobre os justos e injustos. E ele está falando que um homem insensato, ele ouve as palavras e faz a vontade de Deus e as cumpre. E faz o querer de Deus. Ele ouve e as põe em prática. Aquele que ouve e não, como um homem que edificou a sua casa sobre a areia. O que acontece quando você edifica a casa sobre a areia?
Você está vulnerável. Qualquer vento, qualquer chuva vai derrubar, derribar. Talvez o sol não lhe faça dano, porque a luz do mundo não veio para prejudicar. Mas e quando você tiver que passar por tempestade, será que estará preparado? Então é essa passagem que eu gostaria de deixar, que você tem dois caminhos e você escolhe qual caminho você quer sobre a areia viva, mas eu te apresento a rocha. Ela é um pouquinho mais difícil, vai ser um pouquinho mais duro no começo, mas te prometo que no fim você vai estar glorificando a Deus e agradecendo por ter tido um pouquinho mais de esforço. O esforço vale a pena, porque ele é galardoador para dar segundo aquilo que... Quer ver, ó? Ele fala ainda sobre o... Ó. Olha só o que ele fala. Sede perfeitos. Ó. Pois, 46, pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não faz isso os publicanos? Sede, pois, perfeito, que o vosso Pai que está no céu. Tá vendo? Ele é galardoador daquele que o ama. Então ele tem uma... Aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, não só consegue vencer os dias de tempestade, como recebe uma recompensa pelo seu esforço. Eu gostaria de deixar uma boa noite a todos e um ótimo início. Tchau, bom descanso.